Quero compartilhar uma palavra extremamente apropriada para os dias de hoje, para a nossa reflexão e para a nossa meditação. Se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, que diz assim: Eia, agora, vós que dizes, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um tempo e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Preste atenção nessa palavra. Tiago 4, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Muitos vão falar, muitos vão planejar, muitos falam. Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou ganhar, amanhã eu tenho um projeto a cumprir. Vamos dizer aqui projetos até para um ano inteiro. Passaremos um ano naquela cidade. A questão não é ter os projetos. A questão não é ter um planejamento. Mas a questão é a gente entender que a gente é limitado e depende de algo maior. E esse algo maior é a permissão de Deus. Por isso que Tiago vai acrescentar no versículo 15: vocês deveriam dizer, se Deus quiser. E se estivéssemos ou se estivermos vivo, faremos isso ou aquilo. É acrescentar a frase se Deus quiser, se Deus permitir, não da boca para fora, mas do entendimento do coração. Acrescentar essa dependência, acrescentar a vontade permissiva de Deus. Quantos planejaram tanta coisa, como eu também planejei, e de repente, de uma hora para outra, todos os planejamentos não podem acontecer. De uma hora para outra, muitos que fizeram isso aqui no versículo 13, planejaram contratar, ganhar lucros, e hoje estão num processo até de recessão, de crise. Estão, em vez de contratar, demitindo. Porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. E infelizmente, nós como seres humanos criamos uma mentalidade de sermos deuses. Por mais que Deus nos colocou como coroa da criação, por mais que Deus nos colocou para dominar a criação dele e nos capacitou para isso, com uma inteligência acima do normal, a gente é muito pequeno. Por isso que Tiago vai fazer essa pergunta inspirado pelo Espírito Santo. Porque o que é a vossa vida? O que somos nós? Um vapor que hoje está e amanhã acabou. Como o salmista disse, uma erva que hoje nasce e amanhã secou. A sombra que passa. A nossa vida é muito limitada. Então, nesses tempos, eu quero aprender e peço que você também aprende com essa palavra, colocando a permissão de Deus. Não é possível viver uma vida descartando Deus da nossa existência, descartando Deus dos nossos projetos. Peça a permissão de Deus, busque a vontade de Deus e naquilo que você planejou, diga, se Deus quiser, não da boca para fora, mas de todo o coração. Se Deus quiser, se Deus permitir, se vivermos, isso me faz entender, se nós estamos vivos, é porque Deus permitiu. Se eu e você estamos vivos hoje, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos com fôlego de vida. O salmista, num determinado salmo, vai dizer que tirando ele o fôlego, logo morre. E essa é uma verdade. Deus permitiu que muitos estivessem vivos hoje. Então celebre, agradeça a Deus por isso, porque eu e você estamos vivos. Independente da saúde, há fôlego de vida na nossa existência, há fôlego de vida. Nós estamos vivos é porque Deus permitiu. É sempre uma oportunidade
de rever nossos valores, é sempre uma oportunidade de se aproximar mais de Deus, é sempre uma oportunidade de um outro fato importante: se preparar para a morte. Se a gente entender o que Tiago disse aqui no capítulo 4, versículo 13 ao 15, a vida é como um vapor. A gente não sabe do dia de amanhã. A verdade é que, infelizmente, nos dias de hoje, independente da idade, eu posso estar hoje aqui e amanhã já não estar. É uma realidade da vida. A morte é uma realidade da vida. E como dependentes de Deus, e entendendo a vontade de Deus, a gente precisa se preparar para a nossa morte. A gente possivelmente não vai estar preparado para a morte de alguém, mas a gente precisa estar preparado para a nossa morte. Essa é uma verdade. Jesus contou uma parábola que um homem enriqueceu, estendeu os celeiros. Ele vai falar: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E para quem está preparado? Se estamos vivos, é uma oportunidade que Deus nos dá para nos prepararmos para algo tão real que é a morte. Ou nos prepararmos para morrer. E essa é uma verdade que não pode ser sonegada em nenhum momento. Morrer e vivermos uma eternidade nos céus com Cristo, ou morrer e viver uma eternidade na morte eterna, no lago de fogo. É assim que eu creio e está na palavra. Por isso é preciso entender essa palavra. Nós não sabemos do dia de amanhã. Então o que podemos fazer, façamos hoje. Não é viver a vida como se não houvesse amanhã, mas é viver a vida sabendo que as minhas atitudes hoje, se eu vier a perder a minha vida, vão repercutir na minha eternidade. Tem gente que diz: eu vivo o hoje, e acha que pode cometer todos e qualquer pecados e iniquidades, mas esqueceu que também um dia irá ser prestado conta de todas as obras diante de Deus. Reflita nessa palavra, reflita nisso, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você colocar "se for na vontade de Deus", se Deus quiser, eu creio que Ele quer ajudar eu e você a concretizar projetos que a gente pensa que é nosso, mas muitas vezes está no coração dele. Eu creio que Ele quer nos ajudar a alcançar lugares que a gente nem sequer imaginou. Porque a palavra de Deus vai dizer que os pensamentos de Deus, Isaías 55, 8 e 9, se eu não me engano, os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. Deus tem projetos muito maiores para a nossa vida. E Ele é o Deus de milagre. Então creia nisso e diga: se Deus quiser, se Deus permitir. É tempo de refletir nessa verdade. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.